Assim, a questão é que os dois clubes eles fazem ali a gestão do Maracanã, né? Isso. Eu acho que o Flamengo não vai levar essa questão às últimas consequências, correndo o risco de ficar mal ali com o Fluminense no momento que o Fluminense tem um novo presidente por conta do jogador. Fosse uma proposta de outro clube, embora o Mário diga que não venderia para nenhum clube do Brasil, eu tenho minhas dúvidas. Fosse uma proposta de um time de outro estado, talvez até ele vendesse, porque a situação do Fluminense é salários atrasados, dificuldade muito grande, e esse dinheiro, evidentemente, poderia resolver problemas imediatos. O Fluminense já pensava na gestão anterior em vender o Pedro quando ele se machucou. A expectativa era negociá-lo com a Europa, quando ele estava como artilheiro no campeonato e tal, mas sofreu lesão de joelho, ficou 8 meses parado e isso, evidentemente, inviabilizou qualquer negócio. Mas a pressão em cima do Mário Bittencourt é muito forte para não vender, né? Pressão da torcida, né? E eu acho que vai acabar não vendendo, a não ser que o jogador pressione para sair. Né? O jogador, por intermédio do seu agente, tudo, fala, olha, quero ir. Como foi o caso do Henrique Dourado, que e aí, fez uma pressão. Aí pode ter um fato novo, mas hoje eu acho que é mais provável que não. Hoje eu acho que é provável que não. E o Flamengo tem que correr contra o tempo, porque ele tem que escrever jogadores aí na Copa do Brasil e Libertadores, tem os prazos, né? Não adianta contratar depois. Então, não sei, eu acho... Agora, o Jesus quer porque quer um centroavante, quer um zagueiro que atue pelo lado esquerdo. Foram as duas pedidas dele. Ele quer um centroavante, mais centroavante mesmo, né? Sim. Ele entende o Gabriel Barbosa, Gabigol, como mais um atacante que circula, que movimenta. Até eu soube que ele estava treinando com alguns treinamentos que ele fez, com o Bruno Henrique mais avançado e o Gabigol jogando mais solto. Não na ponta direita, como o Abel colocava, mas jogando como dois atacantes, só que o Bruno mais à frente e ele circulando mais. O Gabigol circulando mais. E ele quer ter esse cara que joga lá dentro da área adversária para ter um segundo atacante, que pode ser o Gabigol, pode ser o Bruno Henrique. Ele pode também, de repente, trabalhar com o Bruno Henrique como um dos caras, um dos meias, né? E tirar o Diego, por exemplo, partindo do princípio que joga em Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, um volante, dois atacantes. 4-1-3-2, né? Que é como ele jogava na Europa e parece que vai ser assim. Amanhã a gente vai ter uma noção mais clara, acho eu, né? Porque tem um jogo treino com o Madureira às 11 da manhã. E aí na Gávea, é provável que nesse jogo treino a gente tenha uma noção do que ele está preparando, né? Imagino que ele jogue mais ou menos como ele já está pensando no jogo contra o Atlético Paranaense no dia 10 pela Copa do Brasil lá em Curitiba. Mas a dificuldade maior é essa, né? O Fluminense tem um presidente novo e o primeiro ato do Mário Bittencourt, vender o Pedro para o Flamengo. É difícil, né? É difícil. Talvez ele fazendo as contas lá, até ele pensa, pô, pena que não é proposta de um outro clube, porque ele venderia e resolver. Ele poderia vender, preservar um percentual em venda futura, né? E com isso ter até a condição de... O Fluminense tem 50%, né? Tem tudo isso, tem 50%. Não, tem outros interessados, entendeu? O principal problema é esse, assim, um presidente que chega com um discurso oposto ao que, por exemplo, poderia fazer, que era vender o Pedro para o Flamengo. O discurso é outro, né? Era acabar com esse tipo de coisa no Fluminense. Aí ele... O problema está aí. Esse problema ele é maior do que necessariamente valor, porque não é o valor da multa. 48 milhões aproximadamente. É muita grana. Por cerca de 75%. Isso. É o que o Flamengo está oferecendo. Então é bastante dinheiro para o jogador que está voltando de lesão, né? Que nem está na sua melhor forma, porque ele ainda não teve nem tempo, né? Ele voltou de lesão recentemente. Teve jogo da Sul-Americana ou da Copa do Brasil? Foi na Sul-Americana, né? Que ele nem escreveu o Pedro nessa fase, o Fernando Diniz, porque como ele estava voltando de lesão, ele tinha um limite de jogadores para escrever, ele guardou para escrever em outra fase, caso conseguisse a classificação. Jogou a Copa do Brasil. Jogou sem ele. Ele não escreveu deliberadamente, porque não adiantava escrever, porque achava que não estava na melhor condição. Então, ele nem voltou à sua melhor forma. Mas isso é um obstáculo, de fato, né? É futebol, a paixão, o torcedor não quer saber. O torcedor do Fluminense, o Dourado já teve ali não foi muito fácil. Agora, o Pedro é um jogador que foi da base do Flamengo, né? Foi para o Arte Sul, alguém dispensou, aí foi para o Arte Sul, que é um clube, não é um clube de empresário, né? E depois o Fluminense acabou pegando o jogador ainda na base, então ele é um jogador que se profissionalizou no Fluminense, ele se revelou mesmo no Fluminense. Sim. E a torcida gosta do jogador e tudo, aí você vai vender para o Flamengo. É normal que o torcedor do Fluminense não queira que venda.
Agora, o dirigente ele pensa nisso e tem que pensar que ele tem seus compromissos, né? Entre eles, pagar o salário dos jogadores, dos funcionários, constantemente atrasados. É delicada a situação. Mas eu acho hoje que o Fluminense não vai vender, não. Hoje vai relutar. Agora, amanhã não sei, porque você pode ter pressão do jogador querendo ir embora, dos outros detentores de direitos federativos, que o jogador tem percentual de fulano, ciclano, do outro clube e tal. E aí podem surgir outras situações que provoquem a negociação. A Arrascaeta foi assim. Sim. O vice do Cruzeiro socou na mesa, não vende, não sei o quê, bababá, aqui, não pagou o clube no Uruguai, devia o clube no Uruguai, tinha um percentual pequeno e tudo e vendeu. Vendeu, não sei quanto ficou com o Cruzeiro, certamente não ficou tanto, porque devia e era a parcela menor, né? Mas vendeu o jogador, né? Porque aí é jogar para arquibancada. Sim. Eu acho até que o Mário Bittencourt foi bem sóbrio na entrevista. Falou, vou vender e tal, acabou, ponto final. Sim.